No domingo passado nós falamos sobre o amor de Deus, que representa para nós o amor de Deus. E a Bíblia diz que Deus é amor. Mas existe também o outro lado que é pouco falado, que é pouco pregado nas igrejas. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Eu quero falar sobre a ira de Deus. Ira de Deus. O texto é Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, do 18 ao 32, diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres, mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Ira de Deus, justiça de Deus. A irritação, a cólera e a ira são vistos como algo negativo para a sociedade. Uma pessoa que é vista como colérica, iracunda, uma pessoa irritada, é alguém que não tem o controle das coisas. É alguém que perdeu o controle das coisas. No entanto, essas emoções, elas são primárias na vida do ser humano. Vêm desde os primórdios. E elas estão relacionadas à necessidade de sobrevivência. Às vezes nós ficamos irados. Isso também acontece com os animais. E é funcional, faz parte da nossa natureza, faz parte da natureza humana. E está ligado à necessidade da sobrevivência.
E na história das religiões e também nas mitologias, a ideia de um Deus ou de deuses irados, de deuses vingativos, que vingavam pelos crimes, pela maldade dos humanos. Na mitologia grega, por exemplo, nós temos os deuses ligados à fúria. E esses deuses gregos ligados à fúria eram chamadas de Erinhas. E eram 3 irmãs que personalizavam a ira. E essas deusas, elas tinham aparência. Os seus cabelos eram em forma de serpentes. E ao invés de lágrimas, os seus olhos derramavam sangue. Elas tinham a aparência de maldade. E diz a história que elas moravam no Tártaro, no lugar de punição. E ali elas puniam todos os homens que para ali eram enviados por conta dos crimes por eles cometidos. E ali eles eram eternamente condenados. E o nome dessas deusas é a Tisífone, que é a deusa da vingança. A Megera, que é a deusa do rancor. E a Lecto, que era a deusa que castigava todos os homens por conta dos seus crimes. Para os romanos, não havia nada que os homens pudessem fazer para aplacar a ira desses deuses ou dessas deusas. Nada que os homens fizessem iria aplacar a ira dessas deusas. Então nós vemos aqui, nas religiões e também nas mitologias, a questão da ira dos deuses, os deuses irados. E no contexto cristão, como é que o cristão ele vê a ira e sobretudo o seu Deus, o Deus dos cristãos, o nosso Deus, ele pode ficar irado? Será que Deus pode se irar? Deus se enfurece. Esse Deus que é Deus de amor, ele pode se enfurecer? Será que Deus é maléfico? Deus é um ditador? Deus é um tirano? Será que Deus é um déspota que condena os homens eternamente por conta dos seus pecados, dos seus crimes? Seria a ira do Deus Todo-Poderoso justa contra os homens? A ira de Deus contra os humanos seria justa? Será que Deus é injusto ao condenar um homem à perdição eterna? A resposta é não. Deus não é injusto em se irar. Deus não é injusto ao condenar o homem por conta dos seus pecados. A ira de Deus não é injusta contra o ser humano. Deus não é um Deus covarde. Deus é um Deus justo, porque antes de punir, Ele adverte. Antes de punir, Ele alerta. Antes de punir, Ele dá chances. Ele é longânimo. Há mais de 2000 anos atrás, está escrito no texto bíblico que o salário do pecado é a morte. Há mais de 2000 anos atrás, Deus vem alertando a humanidade que o salário, ou seja, a consequência, o resultado do pecado do homem é a morte. A ira de Deus não é uma fúria de um Senhor maligno, de um Senhor tirano, ditador contra o ser humano. Não. A ira de Deus é a resposta divina ao mal que domina a humanidade. A humanidade é dominada por um mal. E esse mal chama-se pecado. O pecado é a pior
coisa que existe na vida do homem. E a ira é a reação de um Deus santo contra os homens que são ímpios, que são perversos diante de Deus e que não querem se arrepender. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, a sua epístola aos Romanos, ele fala nesse trecho, ele fala sobre a idolatria e a depravação do homem. Ele diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. A ira de Deus é contra toda impiedade. O que é impiedade? Impiedade significa, é um caráter de ímpio, é blasfêmia contra Deus. Impiedade é a crueldade do homem vivendo nessa sociedade. O ímpio é o contrário do justo. O ímpio é aquele que não serve a Deus. O ímpio é aquele que ofende a Deus e o que o desonra através dos seus atos, através da vida que ele leva. É alguém que vive a revelia, ou seja, ele não comparece diante de Deus, ele não se aproxima de Deus, ele não se arrepende, ele não se achega a Deus e se arrepende e se converte dos seus pecados. Mas ele vive a revelia, ele vive na desobediência, ele vive longe de Deus. E os tais, segundo a Bíblia, eles são considerados filhos da ira e filhos da desobediência. Não são filhos de Deus, são filhos da ira e filhos da desobediência. E alguém pode dizer: pastor, eu não concordo com isso que você está falando, porque Deus é amor. E um Deus amoroso, ele não pode punir as pessoas eternamente. Como é que pode um Deus de amor mandar alguém para a condenação eterna? Como é que Deus pode mandar pessoas para o inferno? Esses são alguns dos argumentos que nós ouvimos. E alguns outros argumentam: eu não acredito, o inferno não existe. O inferno é apenas um estado de consciência, o inferno está na mente das pessoas. E aí ela diz: não, isso não entra na minha cabeça. Ok. A pessoa, ela tem toda a liberdade de questionar, a pessoa, ela tem toda a liberdade de argumentar, ela tem toda a liberdade de crer e de expressar as suas crenças. De fato, Deus é amor, mas Deus também é justiça. E no versículo do Novo Testamento, que todo mundo que já leu Bíblia, ou já foi alguma vez numa igreja, ou numa escola bíblica dominical, já ouviu, que é João 3,16, até as crianças sabem de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse versículo encontra-se o amor e a justiça de Deus. Porque aquele que não crê, está escrito, irá perecer. Perecer, irá ser condenado. Então nós vemos aqui a justiça, o amor e a justiça de Deus. A pessoa, ela tem o direito de não concordar, mas uma coisa é certa: Deus não levará em consideração os achismos humanos. Não vale para Deus aquilo que eu acho. Não vale para Deus aquilo que eu não acredito, aquilo que eu penso, ou aquilo que eu creio. Mas o que Deus levará em consideração é o que está escrito na sua palavra. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. É o que está escrito na palavra de Deus. E o que é que está escrito
na palavra de Deus quando o assunto é a ira de Deus. O que está escrito é punição eterna. O juízo de Deus será severo para quem não se arrepender. O juízo de Deus será severo para quem não se arrepender. Vamos ler Hebreus, capítulo 10, do 28 ao 31. Leiam aqui o que está escrito. Vamos ler todos juntos. Diz que quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Aí ele diz: quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, ou seja, aquele que não se arrependeu, ou aquele que se arrependeu e se desviou da verdade, é mais severo. Aquele que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, a Deus pertence a vingança, eu retribuirei, Deus é vingador. E outra vez diz: o Senhor julgará o seu povo. E ele termina citando esta frase: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Diga aí para o seu vizinho: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha a ira de Deus. Deus julgará o seu próprio povo. Deus julgará aquele que se desviou da verdade. Imagina, que é considerado justo. Imagina um homem ímpio. Ele também será julgado. E o castigo será severo. Haverá severidade. O juízo de Deus será severo para quem não se arrepender. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 25. Se um homem pecar contra o outro, Deus o julgará. Se um homem pecar contra o outro, se você pecar contra seu irmão, se você pecar contra outra pessoa, o texto está dizendo que Deus o julgará. O que isso significa? Que a pessoa, ela terá uma chance de ser absolvida. Porque Jesus é o nosso advogado. Ele intercede por nós diante do Pai. Mas olha o que diz a segunda parte do versículo: mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Quem advogará a sua causa? Se eu peco contra alguém, eu posso ser absolvido. Mas se eu pecar contra Deus, se eu pecar contra a santidade de Deus, se eu pecar contra a honra de Deus, eu estou ofendendo a Deus. E não tem quem me defenda. Deus vai me condenar. Isaías 43, 13, ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém escapa das mãos de Deus. Ninguém escapará do juízo de Deus. Não há nada mais devastador, não há nada mais destrutível, não há nada mais tenebroso do que o pecado do homem. De que o homem não se arrepender, do que o homem viver uma vida de pecado. Porque Deus é santo. E o que é que significa Deus ser santo? Ele é moralmente perfeito. Deus é puro, imaculado.
Deus é irrepreensível e impecável. Deus está acima de tudo e Deus está acima de todos. Deus é perfeito. Ele está acima de todo mal que é imperfeito. Deus não contemporiza o pecado do homem. Deus não aceita o pecado do homem, justamente porque Ele é santo, Ele não peca. Deus, Ele é justo. E Ele age, Ele trata e Ele age de acordo com as normas e com as exigências da perfeição da sua própria natureza. Ele age para conosco de acordo com a sua natureza, pelo aquilo que Ele é. Ele é santo, Ele exige de nós santidade. Ele é justo, Ele exige de nós justiça. Ele é verdadeiro, Ele exige de nós a verdade. E Ele vai nos julgar, Ele julga o homem, Ele trata para com o homem de acordo com essas exigências que estão relatadas na sua palavra. Deus é reto e Ele exige de nós retidão. Os nossos caminhos, o caminho de todo homem, independente de religião, os nossos caminhos precisam estar de acordo com a palavra de Deus, porque Ele é reto. Ele é reto em seus caminhos, Ele é reto em seus juízos, e Ele não inocenta, mas Ele pune o pecador. Isso vem descrito desde os céus. Deus não poupou Lúcifer, um anjo que estava na sua presença. Deus não poupou Adão e Eva. Deus os expulsou do paraíso. Deus não poupou a geração de Noé, que foram homens tremendamente pecadores. Deus enviou o dilúvio. Deus não poupou as cidades de Sodoma e Gomorra. Deus não poupou nem o seu próprio filho para morrer no nosso lugar. Então Deus, Ele não inocenta, mas pune o pecador. E Deus é justo, assim como Ele nos ama e nos abençoa, Ele também pode nos punir por conta do nosso pecado. Isso é justiça. E a justiça de Deus demanda a punição de tudo aquilo que é injusto. Diga, a justiça de Deus demanda a punição de tudo aquilo que é injusto. E o que é injusto diante de Deus? Injusto diante de Deus é todo aquele que comete pecado. A Bíblia diz que não há nenhum justo. Romanos 3,10. Não há nenhum justo. Todos pecaram, diga todos. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Destituído significa expulso. Destituído significa banido. Essa foi a condição de Adão e Eva. Eles tinham em seus corpos a luz de Deus que emanava sobre eles. Esta era a vestimenta deles. A luz, a glória de Deus que emanava sobre eles. Mas a partir do momento que eles pecaram, a partir do momento que eles se rebelaram contra Deus, eles perderam esta condição. Quando eles pecaram, eles perderam a glória. E eles foram banidos da presença de Deus. Eles foram expulsos do paraíso. Tornaram-se homem e mulher caídos por conta do seu pecado. Receberam em seus corpos a natureza pecaminosa, essa natureza que nós herdamos de Adão e Eva. E vivendo nessa natureza, a mesma natureza que baniu Adão e Eva, a natureza humana do pecado, que os levou a ser expulsos do paraíso, eles não podiam mais permanecer na presença de Deus.
E assim hoje, todo homem que ainda não se arrependeu, toda mulher que ainda não se arrependeu, são considerados filhos da ira, filhos da desobediência. Esta é a condição do homem pecador diante de Deus. Por isso Deus anuncia na sua palavra que a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Deus é justo. Deus é justo. E o homem vivendo em pecados, o homem vivendo em trevas, longe de Deus, ele é considerado injusto diante de Deus. Não importa quão agradável ele seja, não importa quanto chique ele seja, não importa quantos diplomas de cursos de graduação, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado ele tenha, não importa. Não importa se ele tem bem, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é educado, se ele é refinado, se ele é admirável na sociedade. Se ainda não nasceu de novo, independente se é crente, se é católico, se é espírita, se é budista, se é do Islã, independente de religião que pratica, a sua condição moral diante de Deus é de pecador injusto e será punido. Será alvo da ira de Deus. Então Deus pode irar-se e demonstrar o poder da sua ira. Terrível, como diz o texto, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. No século XVIII, na era dos grandes avivamentos, nos Estados Unidos, um pastor chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards pregou o seu sermão que até hoje é pregado, é lembrado em todo o mundo. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele baseou o seu sermão em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, que diz o seguinte: minha é a vingança e a recompensa ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Jonathan Edwards pregava e proclamava a ira de Deus contra o pecado do povo de Israel. Um povo que foi escolhido por Deus para ser povo santo, nação exclusiva de Deus, mas que havia se desviado dos caminhos do Senhor. E Moisés está falando para este povo que se eles não se arrependessem dos seus pecados, o que viria pela frente seria ruína, ira e vingança de Deus contra eles. Quem ainda não se arrependeu, quem ainda não se converteu dos seus pecados, o que vem pela frente é ruína, é ira, é vingança de Deus. Jonathan Edwards, ele era tímido, ele não encarava a sua plateia, ele pegava o seu caderno de anotações e ele cobria o seu rosto, e ele lia o texto bíblico, ele lia a sua mensagem bíblica. E quando chegou no texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, ele começou a ler: aos homens está ordenado que morram uma única vez, vindo depois disso o juízo. Quando ele acabou de falar essa frase, uma pessoa caiu morta na plateia. E foi desespero das pessoas. E ele voltou novamente ao texto, colocou
na frente da sua face, escondendo a sua face, para não olhar para as pessoas, porque ele era extremamente tímido. Ele leu de novo: aos homens está ordenado a morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. E mais outro caiu morto. E aquele alvoroço no meio da plateia, milhares de pessoas presentes. E de novo ele voltou a ler o texto: aos homens está ordenado a morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Uma terceira pessoa cai morta. E as pessoas começaram a se desesperar. Naquele lugar houve temor e tremor. As pessoas começaram a chorar de medo e seguravam nas cadeiras, seguravam nas paredes, nas colunas do templo e gritavam: Senhor Eduardes, pare de pregar esse sermão. Porque elas olhavam e elas viam o inferno debaixo dos seus pés. Elas viam o inferno debaixo dos seus pés. Era grande o temor de Deus naquele lugar. Elas estavam desesperadas, temendo a ira de Deus, temendo o julgamento de Deus. Aos homens está ordenado a morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Deus julgará todos os homens. Amém? Ezequiel capítulo 18. Versículo 30 diz: portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos. Deus está dizendo na sua palavra que haverá um juízo. Deus está dizendo na sua palavra que haverá um julgamento. E cada um de nós nos apresentaremos diante dele para sermos julgados. O apóstolo Paulo disse, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31, que Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio de um varão que destinou. Esse varão é Jesus. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Este julgamento será depois da morte. Meus irmãos, depois que morre não tem mais jeito. O que vem depois da morte é juízo. Missa de 7º dia, missa de 30 dias, não vai mais salvar ninguém. Missa não tem poder para salvar ninguém, porque quem salva é Jesus Cristo de Nazaré. O homem não poderá fazer mais nada para ser salvo depois da morte. Aos homens está ordenado morrerem uma única vez. Não haverá reencarnação. Não haverá segunda chance. Somente uma morte. Depois da morte vem o juízo de Deus. Virá o juízo de Deus sobre todos os homens. Todos os homens irão morrer. E estarão diante do Senhor para serem julgados pelos seus atos. Se você morresse hoje, você estaria preparado para o julgamento de Deus? Hipoteticamente, nós não queremos isso. Mas se você morresse agora, se você morresse hoje, você estaria preparado para se encontrar com Deus? Algum dia na sua vida você já teve certeza da sua salvação? Chegou ao momento da sua vida que você teve certeza da sua salvação? E se você chegasse diante de Deus e Deus te perguntasse: ô fulano, por que você acha que eu devo deixá-lo entrar no meu céu? O que você responderia para Deus? O que você responderia para Deus? Ah, Senhor, eu fui um homem bom, eu fui um homem sincero. Eu fiz muitas obras de caridade. Eu ajudei as pessoas. Parabéns. Deus diria para você: parabéns, meu filho. Mas só isso não basta para você alcançar o céu. Porque a salvação não é por obras. É pela fé. É pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Isso não vem de obras. É dom de Deus. A salvação para o homem é dom de Deus. Não somos nós.
Nada que nós possamos fazer por nós mesmos para alcançar o céu, nós iremos alcançar. Por isso que Jesus morreu. Por isso que Jesus morreu. Para nos salvar. Então, o destino final dos homens será o julgamento de Deus. E de acordo com as suas obras, eles serão condenados. Condenados a quê? Condenados para onde? É duro, é difícil. Poucos ainda têm coragem de pregar. Poucos ainda têm coragem de falar este texto. Mas é a verdade. É duro, mas é bíblico. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Serão lançados no lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, ou seja, aquele que não se arrependeu dos seus pecados, aquele que não se converteu a Cristo Jesus, ele foi lançado no lago de fogo. Não importa o que o homem foi ou o que o homem fez aqui na terra, não importa o que ele teve, não importam os seus bens, não importam os seus diplomas, isso não importa. O importante para o homem é ter o seu nome registrado no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. O que importa é o seu nome estar registrado no céu. Quando Jesus enviou os seus discípulos para pregar o evangelho, e eles voltaram alegres e trazendo relato ao Senhor Jesus, dizendo: olha, Senhor, até mesmo os demônios, eles se submeteram a nós. Eles estavam alegres, eufóricos, e Jesus disse para eles: olha, alegrai-vos, não porque os espíritos, não porque o mundo espiritual, ele se submete a vós. Alegrai-vos, porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Aleluia. A propósito, o seu nome está arrolado no céu? O seu nome está escrito no livro da vida? O que é isso, pastor? Quando nós nascemos, o nosso pai nos registra no cartório. Nós recebemos um nome, nós recebemos uma identidade. É assim também na vida por vir. Quando eu nasço de novo, quando eu sou salvo por Cristo, o meu nome é registrado no livro da vida do Cordeiro. E é a única condição que me dá para eu entrar no céu. Quando a pessoa morre, primeira coisa que Deus pergunta: o nome dele está registrado no livro da vida? Aí o anjo diz: não, Senhor, se por acaso não estiver. Não, Senhor. Aí o Senhor dirá: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Vocês não estão registrados no céu. Vocês não nasceram de novo. Então é importante o homem se arrepender. Importante é o homem mudar de vida, se voltar para Deus, porque até então, se ele não se converteu, ele é alvo da ira de Deus. Efésios capítulo 2, ele é considerado filho da ira, filho da desobediência. Eles serão lançados então no lago de fogo. Pastor, eu não acredito no inferno. Acreditando ou não, o inferno existe. Muitas pessoas estão lá. E muitas pessoas disseram que não acreditavam, mas estão lá. É preciso estar escrito no livro. Êxodo capítulo 32, versículo 32. Moisés falou para Deus, orando ao Senhor, ele disse: agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Diga, livro de Deus. Diga, Deus tem um livro. E ali estão registrados os nomes dos salvos. Moisés está dizendo: Senhor, perdoa esse povo. Foi ousado.
Numa situação, Moisés foi ousado e disse: Senhor, perdoa esse povo, senão risca o meu nome do teu livro. Correu risco. Correu risco de ficar de fora da salvação. E este livro, o livro de Deus, o livro da vida, ele será aberto no dia do juízo final. Além do livro da vida, existirão outros livros. O livro das obras dos homens. Todas as nossas obras são relatados nesses livros. E todos os homens que morreram sem salvação, eles farão parte da segunda ressurreição. A primeira ressurreição será para os salvos, para aqueles que morreram com Cristo. Eles ressurgirão para a vida eterna, mas os que morreram sem salvação, eles ressurgirão para a condenação eterna. Vamos ler Daniel, capítulo 12, versículo 2. A Bíblia diz que haverá então duas ressurreições, a do justo e a dos ímpios. Daniel, capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem, ou seja, que morreram, muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna. Quem são esses? São aqueles que se arrependeram dos seus pecados, cujos nomes estão escritos no livro da vida. E outros para a vergonha e desprezo eterno. Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é para os santos, é para os justos, é para aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. A segunda ressurreição é para os ímpios. Para esses aqui, que Deus está falando, que Paulo está falando aqui aos Romanos, no capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Eles irão para a condenação eterna. Há um lago de fogo para os ímpios. É assustador, mas é verdade. Apocalipse, capítulo 14, versículo 11. Estou dando textos bíblicos. Estou mostrando para você na Bíblia, apresentando textos bíblicos. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso, nem de dia, nem de noite. E os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que receber o sinal do seu nome, esses irão para o tormento eterno. Por que o ímpio, por que o pecador não vai para o céu? Por que o pecador não vai para o céu? Porque o céu se tornaria o inferno em poucos minutos. Se o ímpio fosse para o céu se tornaria um inferno em poucos minutos. Porque o ímpio é depravado, é abominável diante de Deus. Os seus atos, os seus pecados são abomináveis diante de Deus, e no céu não há lugar para eles, porque céu é lugar de santidade, é lugar de justiça. Aí o ímpio diz: eu não mereço ir para lá, eu não mereço ir para o inferno, eu não quero ir para o inferno, eu não mereço ir para lá. Mas a Bíblia afirma o contrário. Salmo 9:17, a Bíblia diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações, todas as pessoas que se esquecem de Deus. Vamos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3.
É bíblico. Querendo ou não, está escrito, é bíblico. Os ímpios serão lançados no lago de fogo com o diabo e os seus anjos. Pastor, como que você pode falar isso? Em pleno século 21, como que você pode falar essa asneira? Eu estou falando o que Jesus falou. Mateus capítulo 25, versículo 41. Não é o que os neopentecostais, não é o que os neoliberais falam e pensam, ou traduzem das escrituras, mas é o que está escrito, o que Jesus disse. Eu estou repetindo o que Jesus disse. O que foi que Jesus disse? Então dirá também aos que tiverem a sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Foi Jesus quem falou isso, gente. Quem mais falou da ira de Deus foi Jesus. Quem mais citou o inferno na Bíblia foi o próprio Jesus. Ele falou que o homem, ele será lançado no inferno, porque ele não se converteu, porque ele não se arrependeu. E o apóstolo Paulo está falando aqui das obras dos ímpios. Está dizendo que a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade, contra toda injustiça. A ira de Deus é contra quem? E contra o quê? Vamos voltar para o texto aqui, a partir do versículo 28, texto de Romanos. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, o homem não quer nada com Deus. Ele não se importa de conhecer a Deus. Ele se afasta de Deus. Como não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou. Deus os entregou. Gente, há algo abençoador da parte de Deus para nós, que é o livre-arbítrio. Nós temos direito de escolha. Nós temos a liberdade de escolher entre Deus ou não. Nós temos a liberdade de escolher qual caminho seguirmos. No entanto, Deus, ele já nos explicou acerca dos dois caminhos. Ele disse que um caminho é estreito, cheio de dificuldades, cheio de dores, de lágrimas, de sofrimento. E este caminho é o caminho que leva para a vida eterna. Existe outro caminho, chamado de caminho largo. Largo é o caminho que conduz para a perdição eterna. No caminho largo estão os prazeres, estão os deleites, está a corrupção, está o roubo, está o adultério, está a mentira. Esse caminho para a sociedade em geral é bom, mas esse caminho levará para a perdição eterna. E Deus nos deu esse livre-arbítrio para nós escolhermos entre a eternidade ao lado de Deus e a eternidade sendo eternamente punidos longe de Deus. Então, assim Deus os entregou. Por que Deus os entregou? Porque eles quiseram, eles clamaram, eles pediram para Deus dizendo: deixa eu viver a minha vida da forma como eu quero. Aí Deus diz: tudo bem, não tem problema, viva a sua vida da forma como você quer. Só que haverá consequências. Haverá consequências. Então, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, cheios de todo pecado, de toda iniquidade, prostituição. A prostituição, os pecados sexuais levarão o homem à condenação, levarão o homem a um estado longe de Deus. Malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, de homicídio,
de contenda, de engano, de malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, qual é a justiça de Deus? Que são dignos de morte, porque o salário do pecado é a... Que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente praticam, não somente as fazem, mas também consentem com os que fazem. Consentem com os que fazem. E Paulo chama esta geração de louco. No versículo 22. Versículo 21 diz, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis, idolatria. Criaram deuses para si, passaram a adorar a criatura, deixaram de lado o Criador, abandonaram o Criador e passaram a adorar a criatura. Agora olha o que diz o 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Qual é a verdade de Deus em mentira? Deus criou homem, Deus criou mulher. O homem casa com a mulher e tem filhos. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Qual a mentira? Hoje, casa-se homem com homem, mulher com mulher. Homossexualismo, lesbianismo. E o que é que Paulo está condenando aqui? Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, infâmia, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ou seja, deixaram de se relacionar com os homens para se relacionar entre elas, no lesbianismo. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, eles deixaram o uso natural de se relacionar sexualmente com as mulheres e inflamaram. O que é inflamação? É algo que está doente. A moral está inflamada, está adoecida. E se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Qual é a recompensa do erro do homem? Qual é a recompensa do pecado do homem? A ira de Deus, a morte. Por isso que Deus é justo em irar-se contra o homem. Por isso que Deus é justo em julgar o homem. Contra o pecado e contra o pecador está a ira de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas aí o apóstolo João cita uma relação de tipo de pecados e de tipo de pecadores, que eles não poderão entrar no céu por conta desses pecados. Mas quanto aos tímidos, quem é um tímido? É alguém receoso, é alguém duvidoso, é alguém medroso, covarde. É alguém que não tem ainda a certeza da salvação. É covarde, ele tem vergonha de falar que ele está vindo para a igreja. Ele não assume a sua identidade em Cristo Jesus. A Bíblia está dizendo que ele é covarde, que ele é tímido e ele ficará de fora do céu. Quanto aos tímidos e aos incrédulos, quem é o incrédulo? Ele não crê em Deus. Ele não crê em Jesus como seu Salvador. É um ateu. Também ficará de fora. E os abomináveis,
Abominável é alguém odioso, é alguém que Deus odeia, é desprezível, é alvo da ira de Deus. E aos homicidas, quem são os homicidas? É aquele cuja profissão é de matador. Qual é a tua profissão? Matador de pessoas. Eu mato pessoas. Sou pistoleiro. Vai ficar de fora do céu. Vai para o inferno. É assassino do próximo e assassino também de si mesmo. Tira a própria vida. Condenação. E os que se prostituem, os pecados sexuais, pecados antes do casamento, pecado de adultério, fora do casamento, devassidão, libertinagem. E aos feiticeiros, e o que é feiticeiro? É encanto, é sedução, é invocar poderes sobrenaturais através de demônios. Isso é pecado terrível diante de Deus. E aos idólatras, idólatra não é somente aquele que está se benzendo diante dos santos católicos. O idólatra é alguém que tem amor excessivo, que presta um culto a alguém ou qualquer coisa que não seja Deus. Isso é idolatria. E a todos os mentirosos. Quem é mentiroso? Quais são os pecados ligados à mentira? Calúnia, falsa testemunha, engano, hipocrisia. Mentirosos ficarão de fora. A sua parte será onde? No lago de fogo que arde, no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. O que é isso, gente? Vingança. Ira de Deus contra o pecador. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Que história é essa? Como é que ele ama o pecador? Se ele está mandando o pecador para o lago de fogo. Está intrínseco o pecado na vida do pecador. Não há como separar. Só há uma coisa que pode separar. É o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Milhares de pessoas disseram não acreditar no inferno. E no entanto morreram. Estão lá sofrendo. Você conhece alguém que já morreu há 20 anos atrás? Se ela morreu sem salvação, possivelmente ela está no inferno. E nesses 20 anos, ela está lá, sofrendo, gritando, socorro. Daqui com 10 anos, 50, 100 anos, 500 anos, ela estará lá. Daqui a 1 milhão de anos, ela estará lá. Estará lá por toda a eternidade. Por toda a eternidade. O inferno é a escolha voluntária de uma pessoa separada de Deus, numa trajetória rumo à eternidade. Deus não manda ninguém para o inferno. É a pessoa quem escolhe ir para lá. Porque há 2000 anos atrás, desde 2000 anos atrás, Deus nos deu a sua palavra, pregadores, a igreja. O povo está ouvindo o evangelho, mas não quer se arrepender. É escolha. É escolha. E a única maneira de o homem se justificar diante de Deus é se arrependendo dos seus pecados e clamando pela misericórdia. Pastor, eu ouvi hoje essa palavra. Pastor, eu sou alvo da ira de Deus, mas o que eu faço para mudar esta situação? Para ser alvo do amor, da misericórdia de Deus? Arrependimento. Misericórdia significa o homem não receber a punição que merece. Ele é salvo pela graça. A graça significa receber a salvação que ele não merece. Mas por amor Deus deu para ele. E a misericórdia de Deus convida o homem para o arrependimento. Ezequiel 18:30 diz: vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, para que a iniquidade não os leve à perdição. Vamos ler esse texto? Vamos lá. Vinde, a segunda parte. Ali diz: tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas
transgressões, de todas, diga de todas. E a iniquidade não vos servirá de... Nessa versão aqui está bem mais explicada. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, para que a iniquidade não vos leve à perdição. A misericórdia de Deus para com a humanidade foi entregar o seu Filho para morrer no nosso lugar. E através dele nós podemos ter a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a... Jesus morreu por toda a humanidade. Jesus morreu por todos, mas nem todos serão salvos. Somente aqueles que se arrependerem dos seus pecados. Somente aqueles que se arrependerem dos seus pecados. Pastor, por que é necessário arrependimento? Por que eu tenho que me arrepender, pastor? Em primeiro lugar, porque Deus vai pedir contas. Cada um de nós iremos prestar conta diante de Deus. Segundo lugar, porque nós não podemos enfrentar o futuro sem resolver o passado de pecados. Quantos pecados você acha que a pessoa comete durante o dia? Hoje eu fiz essa pergunta na minha sala de aula aqui na igreja. Alguns responderam 30, outros 40, outros 50. É mais ou menos por aí. Porque nós pecamos no pensamento, nós pecamos nas palavras, nós pecamos nos atos, nas ações. E nós pecamos também por omissão. Aquilo que nós sabemos que nós temos que fazer e não fazemos também é pecado. E aí eu falei o seguinte para eles: vamos pegar um número para nós termos um norte. Imagine que o homem peque 3 vezes ao dia, 3 pecados ao dia, que isso não é verdade, é baixo demais. 3. Quantos pecados nós teremos cometidos ao longo de um mês, de 30 dias? 3 vezes 30. 90 pecados. Quantos pecados durante o ano? Multiplique 90 vezes 12. Para ser mais exato. Dá 1.180. Ou 1.080 pecados. Vamos baixar esse número. Vamos pegar o número inteiro. 1.000 pecados. Diga 1.000 pecados no ano. Multiplique pela sua idade. Multiplique pela sua idade. Quantos anos você tem? E deixa eu te dizer uma coisa. Um pecado, diga um pecado, levará o homem para a condenação eterna. Pastor, eu tenho 50 mil pecados. Isso porque nós multiplicamos nós baixamos para 3. Agora coloque aí vezes 10. Eu tenho 50 anos, eu tenho 40 anos. Vezes 10. Eu tenho 40 mil pecados, vezes 10, 400 mil pecados. Eu te pergunto, o que você fará para resolver essa quantidade de pecados na sua vida? Como é que você vai enfrentar o futuro sem ter resolvido o seu passado de pecados? Então, por isso que nós precisamos nos arrepender. E terceiro lugar, o homem precisa se arrepender, porque Deus precisa salvá-lo de todos esses 400 mil pecados. E pasmem, Deus precisa salvar o homem dele mesmo, de Deus. Deus precisa salvar o homem de Deus. Imagine você e os seus pecados entrando na presença de um Deus santo, entrando na presença de um Deus justo. A única resposta é ira, é justiça, é punição. É por isso que o homem precisa se arrepender. Deus está assim, ó, com uma mão. Deus, com uma mão, Ele está retendo a sua justiça, a sua ira sobre a vida do homem. E com a outra mão, Ele está
puxando, resgatando do pecado. Ele está retendo a sua ira, porque se ele não retê-la, a sua ira destruirá o homem. E ele com outra mão está puxando o homem do lodo, da lama do pecado. Mas chegará um dia que as duas mãos de Deus irão baixar. E ele não vai mais reter a sua ira. E ele não vai mais estender a mão para livrar. E é condenação, é ira. Deus quer que em todos os lugares os homens se arrependam e se volte para Deus. Existem dois tipos de pessoas. Aquelas que dizem a Deus: seja feita a sua vontade. E aquelas a quem Deus dirá, ou quem Deus já disse: seja feita a tua vontade. Ou seja, Deus os entregou ao desejo do seu coração. Cada pessoa decide onde passará a eternidade. E este momento na sua vida é ímpar. Para aqueles que ainda não decidiram por Cristo Jesus. É você que vai escolher onde você passará a eternidade. Se é com Deus, no céu, ou apartado de Deus, em rebelião contra Deus no inferno. Lembre-se, a alma que pecar, esta morrerá. E morte aqui não é a morte que nós conhecemos. Existem três tipos de morte: física, morte do corpo; espiritual, quando o homem está afastado de Deus; e eterna, quando o homem será lançado no lago de fogo. Porque morte significa separação de Deus. Quando a alma cai no inferno, ela não morre, ela sofrerá eternamente. A escolha é sua. Deus te deu livre-arbítrio.